Senhor, que tua glória venha aqui. Que venha o teu reino sobre nós. O teu reino é paz, alegria, o Espírito Santo é justiça. Pai, em nome de Jesus, clamamos para que a tua paz desça sobre a Kelly e desça e cubra a filhinha Amanda em nome de Jesus. Para que o inimigo não possa continuar espetando ela, perturbando ela, mas que ela possa ficar absolutamente tranquila, com a alegria própria de uma criança, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Jesus, tu disseste, vem a minhas criancinhas. Nós clamamos, pega ela nos teus braços, que ela possa sentir o aconchego do Senhor, o seu calor. Que ninguém possa perturbá-la mais, em nome de Jesus. Amém, igreja? Abra, por favor, sua Bíblia em Gênesis, capítulo 50, por favor. Gênesis, capítulo 50, versículo de número 15. Gênesis 50, versículo 15. Achamos? Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe as transgressões dos servos de Deus, dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto falavam. Depois vieram também a seus irmãos e, prostrando-se diante dele, lhe disseram: eis-nos aqui por teus servos. E respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros, a vossos filhos, e assim os consolou e lhe falou ao coração. Amém. Estava lendo esse texto essa semana, ou ontem, ou hoje, sei lá quando eu li, mas eu queria dizer algumas coisas para os irmãos rapidinho. Nós não entendemos a maneira como Deus trabalha. E Deus é um Deus que trabalha do jeito que Ele quer. Ele usa as coisas mais improváveis para glorificar o nome dEle. Nós conhecemos a história de José, e talvez seja uma das histórias mais lindas que tem na Bíblia, e uma história de superação. E a Bíblia diz que um sentimento horroroso havia no coração dos irmãos de José, que era a inveja. E por causa da inveja, nós sabemos a história, diz que eles primeiro tentam matar, depois resolvem vender José, arrebentam com o coração de Jacó e cria-se aquele cenário, mas um dia Deus muda a sorte de José, diga amém. Deus muda a sorte de José, e preguei há algum tempo atrás isso aqui, que Deus foi capaz de transformar o prisioneiro no governador do Egito. E faz ele o homem mais poderoso depois de Faraó do Egito. Até que vem um reencontro. José, com certeza, estava magoado com seus irmãos. Era normal esse sentimento. Diante de tudo aquilo que ele passou ali no Egito, não foi fácil. Eu não sei quem falou isso, não sei se foi a Thelma ou se foi o Gustavo, que falou: ver o final da história é muito legal. Né? Hoje nós olhamos alguns textos na Bíblia e nós olhamos o final da história e falamos: glória! Só que o passar pela história é difícil. O final a gente sabe, a gente lê e fala: meu, José foi demais.
Mas o processo que ele passou? E a sequência dos fatos? E o que ele teve que enfrentar? Às vezes a sequência dos fatos é muito difícil. Mas a Bíblia diz que o dia José, aquela história que você já conhece, se revela aos irmãos, e os irmãos reconhecem que José é o homem poderoso do Egito agora. Jacó vem para o Egito. Até que um dia, Jacó morre. E aí, irmão, é fácil fazer a conta. Eu não sou muito bom de matemática. Nunca foi meu forte. Aí você vai perguntar, o seu português era? Também não muito. Mas, enfim. Mas matemática não era muito meu forte. Mas é fácil fazer uma conta. É só você somar. Traí meu irmão, vendi meu irmão para o Egito, fiz tudo de errado com ele, papai nos protegia, papai morreu. O que vai acontecer comigo agora que José é o homem mais poderoso do Egito? No mínimo, um troco. Sabe que a Bíblia diz que eles tentam inventar uma história. Ele diz, ó, papai quando estava vivo, disse para você nos perdoar. Os caras eram terríveis. Os irmãos de José eram terríveis. Papai disse o seguinte, viu? Antes de morrer, as últimas palavras de papai foi, perdoa os seus irmãos, José. Jacó nunca falou nada disso. Pelo menos eu nunca vi na Bíblia, se tiver, nunca li isso. Mas sabe de uma coisa? Quando José escuta isso, a Bíblia diz que José chorou. E José diz algo para os irmãos. Aquilo, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje, em nome de Jesus. Eu quero que você acredite no que eu vou te dizer. O nosso Deus tem um poder extraordinário de transformar a maldição em bênção. O nosso Deus tem um poder extraordinário de transformar a desgraça em vitória. Não sabemos explicar como acontece. Não sabemos quais os meios que ele usa. Mas uma coisa é certa, Deus tem o poder de transformar maldições em bênção. E só ele tem esse poder para fazer isso. Só ele tem essa capacidade de fazer isso. Deus é todo poderoso, bendito seja o nome dele. E ele é capaz de transformar uma situação de morte, de desgraça, numa grande vitória para a vida de José. E José é capaz de entender isso. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, essa noite. O teu Deus continua transformando fracassos em vitórias, desgraças em bênçãos, porque ele continua sendo o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Você conhece o final da história? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que aquilo que parecia uma grande derrota em José se transformou no sustento da família dele e dos irmãos dele, porque Deus tem essa capacidade de fazer isso. Bendito seja o nome do Senhor. Deus pode transformar a maldição em bênção, porque ele é Deus. Bendito seja o nome dele. Amém. Rapaz, hoje eu fui na escola das meninas para ver o retorno da Alice para a escola e conversando com a secretária a gente estava falando exatamente desse texto. Que muitas famílias têm passado problemas, né, dificuldades financeiras com a crise, né, e isso refletiu em todas as áreas. Lá na escola cristã, e a gente pôde conversar um pouco sobre isso, e, inclusive ela falou sobre a vida de José. Começou mal, ele teve um sonho, né, e que parecia ser uma desgraça, foi, na verdade, o resgatador da família e de toda aquela geração, né? Aquela situação foi usada para bênção. Então, às vezes, a gente está numa situação ruim, reportando para hoje, e a gente acha é o fim. E, na verdade, é o começo. Na verdade, é o começo. Quando eu tirei a Alice da escola, eu falei, é o fim. E, na verdade, era o começo. Quando eu orei a Deus e pedi para Ele, Senhor, eu quero vendas pela internet, eu quero ter como ficar com a minha família, com as minhas filhas e orientá-las, porque é uma fase importante da criança. Você orienta seu filho enquanto é pequeno e quando for mais velho,
ele vai se manter no caminho, né? Isso é a palavra do Senhor. E eu me sentia na obrigação de estar próximo, eu não via isso acontecendo. Mas quando eu saí do lugar onde eu estava e eu fiquei parada, e Senhor, só vejo dar essa solução. E ele deu de bandeja, através da boca de uma pessoa, eu orei na quinta, no domingo aconteceu. Venda meus produtos, a pessoa me falou. E eu estou nisso até hoje. E hoje eu posso testemunhar e agradecer ao Senhor, porque eu estou ganhando a mesma coisa que eu ganhava quando eu era CLT. Eu glorifico o nome do Senhor. Glorifico o nome do Senhor, porque só tem crescido, só tem crescido. E quero dar um testemunho também de um livramento que aconteceu hoje. Fui ao banco, ficar o pagamento de umas contas e sacar um dinheiro. E quando eu saí do caixa, uma pessoa me abordou e falou: moça, saiu um papel aqui. É um negócio de seguro, a senhora acabou contratando um seguro aí do banco. Aí eu achei estranho, eu já olhei para minha bolsa, olhei para a Alice, aqueles 5 segundos que você olha para tudo, né? Olhei para a fila, aquela fila enorme, uns caras na fila. Aí eu falei, deixa eu ver esse papel. Aí eu comecei a ler, fui ganhando tempo. Tá, vou cancelar. E o meu sistema de banco é biometria. Então só dá para fazer alguma coisa com a minha mão. Eu não poderia fazer nada. E eu coloquei a mão meia torta para justamente não pegar nada, enquanto eu fui lendo o papel e observando a situação. Eu falei, esse cara é golpista. E era golpista. E aí deu erro na leitura biométrica, aí eu saí, eu falei assim, não, esse negócio aí eu não vou ver agora não. Mas você vai ter que cancelar, porque senão vão cobrar de você. Eu falei, deixa cobrar, eu vou ligar na Lobradesco. E saí. No que eu saí, eu catei a Alice, eu falei, vamos Alice. Aí me deu um estalo assim, volta para a agência. Os 2 caixas são fora da agência, do lado da agência, assim. Aí eu virei assim, a agência estava aqui, eu voltei. Quando eu voltei, o cara já não estava mais. Nem ele, nem... Eu tinha mais uns 2 caras na fila que saíram, né? Aí falei com o gerente, ele falou, estão fazendo isso assim. Estão catando as pessoas, enganando, tentando sacar, lembrei de você na hora, Cristian, não tem como, né? E lembrei do seu testemunho, eu falei, é alerta de Deus. Eu sei que foi bom eu ter ido para a agência, porque eu não sei se esses caras viram sacana, não sei se eles iam me abordar lá fora. Aliás, é um supermercado. Ninguém ia ver nada. E eu fui criança. Então eu vejo a mão do Senhor nas pequenas coisas. O Senhor ali, ó, nos guardando. Nós temos que estar sempre alertas. Às vezes, o que parece o fim é o começo. O Senhor está sempre nos guardando a todo momento. Na saúde, no financeiro, no espiritual. Mas a ordem é ficar ligada no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Foi semana passada, Rose, que você leu o Salmo 91? Foi? Eu queria voltar lá, ler só 3 versos. O verso 10, o 14 e o 15. Salmo 91, o 10, o 14 e o 15. O 9 também. 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Eu quero dar um testemunho de livramento também. Meu pai, ele consegue ser pastor de 2 igrejas por falta de igreja, né? E saindo de uma igreja que fica mais perto de uma comunidade, eles foram assaltados à mão armada. Saindo da igreja, eles saem juntos e levaram relógio. Essas coisas que a gente tá nem aí, relógio, tanto faz. Acho que é a vida, né? Graças a Deus o Senhor os guardou, fizeram BO, aquela coisa toda. E acho que o que passa é o susto, assim, né?
Mas eu tenho visto a mão do Senhor guardando, é o que a Marcela estava falando, a gente está atento com o Espírito Santo. A nossa primeira é tipo, ai, tá fazendo, ó, tá saindo da igreja, por quê? Porque Deus é bom e nos guarda. Quando ele fala nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, tem um motivo para a praga não chegar à sua tenda. Não é por causa do seu lindo olho azul, do seu cabelo loiro. A praga não chega porque Jesus mora na tua casa. E essa diferença, há um sangue naquela porta e o mal não pode chegar naquela tenda. Aí fala no 14, porque a mim se apegou com amor, poluei a salvo porque conhece o meu nome. E o fato de você conhecer o nome do Senhor Jesus faz toda a diferença na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu dia a dia. Não é só um rótulo cristão, ou aonde eu congrego, ou onde eu tenho algo social. É a minha vida com Deus. Eu conheço o nome do Senhor, eu estou em um lugar seguro, que é na pessoa de Cristo. É um lugar. Jesus é um lugar. O nome dele é esse lugar seguro. Ele me invocará. Eu amo esse texto. E eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele. Livrar-o-ei e o glorificarei. Jesus, ele não só te ajuda no meio da angústia, mas ele passa com você. Eu já falei isso uma centena de vezes aqui na igreja. Ele passa com você pela angústia. A angústia ficou e você passou. E Jesus passou junto, cantando o hino da vitória. Amém? Deus abençoe. A paz, irmão. O meu testemunho mistura um pouco com o que o pastor José falou e um pouco do que a Gal falou. Os irmãos souberam que eu prestei um mestrado recentemente, no ano passado, em Mackenzie, e eu estava super esperançosa, né, que era mestrado em Educação, História, Arte e Cultura. E eu estava super esperançosa, tinha um irmão que era o diretor do curso, a gente foi conversar com ele ficou bem animado e tal. Eu fiz a prova, só que no dia da entrevista eu senti que eu já estava reprovada, porque a impressão que eu tive é que os professores que estavam entrevistando nem tinham lido o meu currículo, nem sabiam nada, já foram já me julgando, aí quando eu acabou a entrevista, eu falei para meu pai, não vai dar certo, já fui reprovada. E de fato eu tinha sido reprovada. Eu fiquei muito triste, muito angustiada, porque era uma coisa que eu queria muito, entrar no mestrado Mackenzie. E aí, no começo de janeiro, por nenhum motivo, sabe aquela coisa que acontece sem motivo? Não sabe o que aconteceu? É Deus. Eu abri o site do Mackenzie, assim, sem motivo, já estou formada, não tem nem porque abrir o site do Mackenzie mais, né? E estava lá, vagas remanescentes. E tinha 11 vagas sobrando no curso de letras. Aí eu falei, vou tentar de novo, né? Só que eu não sabia começar a prova, eu não sabia quem eram os professores, eu tava tipo, vamos ver o que dá, né? E dia 30, e aí depois eu passei na prova, né? Fiz a prova de idiomas, passei. E aí, no dia da entrevista, eu falei, bom, vamos ver, é agora, né? Que a entrevista aqui, ou você entra ou você não entra. Eu fui com o mesmo tema do curso que eu tentei anteriormente, né? E aí, as entrevistadoras eram duas professoras do curso de letras, e a primeira coisa que uma delas falou, quando eu entrei, foi, eu te conheço de algum lugar? Eu nem sabia quem eram as mulheres. Eu, tipo, me conhece da onde? Eu nem sei. Mas, tipo, foi de Deus, porque foi uma entrevista super boa, as mulheres foram super simpáticas, super receptivas, viram meu trabalho, e aí, anteontem saiu o resultado, e eu passei, eu entrei no mestrado, e graças a Deus, porque só ele para me colocar no mestrado, só que no mestrado que eu devia estar. Não era a minha vontade, tinha que ser a vontade de Deus, no mestrado que ele escolheu para mim.
diante desse testemunho, eu só posso falar, faça letras. Eu falo para todos, as pessoas não acreditam em mim, façam letras, é a única coisa que interessa, o resto é curso menor. Eu sempre digo isso. Tem aqui, é verdade, não é? Você já foi fazer letras? O que você está esperando, rapaz? Eu hoje estava lendo João capítulo 13, eu vou falar duas coisas diferentes, mas dentro do mesmo capítulo. A história é muito conhecida e eu tenho a impressão de que pelo menos 90% de vocês já sabem do que se trata. Mas eu quero repetir assim mesmo, porque repetir a palavra de Deus não faz mal, certo, Doroti? Então, em João capítulo 13, nós temos aqui Jesus, que durante a ceia, o diabo já tinha tomado o coração de Judas Iscariotes, né, para atrair a Jesus. O versículo 4 fala que Jesus se levantou no meio da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha, ele se despiu da sua posição de mestre, né? Ele se enrola com uma toalha, e aí então ele se aproxima de Pedro e começa a lavar os pés de todos eles, né? De todos os discípulos. E Pedro estranhou, no versículo 6, disse que ele perguntou: Senhor, você vai lavar o meu pé? E Jesus deu aquela resposta que foi um dia a palavra rema, né? O que eu faço, agora você não está entendendo. Depois você vai compreender. Que pode servir para essas histórias tristes também, que a gente olha e fala, não estou entendendo nada agora, lá na frente a gente vai entender o que Deus está fazendo. Não era disso que eu ia falar agora. Aí Pedro virou para Jesus e falou, você nunca vai lavar os meus pés. Não vou deixar, não. Eu não sei, eu imagino realmente Pedro dizendo assim, eu não sou digno, ou o senhor é mestre, jamais o senhor devia estar se colocando nessa condição, lavando os meus pés. Mas Jesus deu uma resposta muito importante, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí então Pedro já exagerou, né? Então não lava só os pés, não, dá um banho total aqui, vamos resolver assim. E Jesus disse para ele, Pedro é assim, 880, né? Ou você não lava nada, ou você lava tudo. E Jesus falou, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Quando Jesus disse, vós estáis limpos, mas não todos, e o evangelista nos conta que ele já sabia quem era o traidor, nesse momento o texto ganha uma nova dimensão. E o assunto deixa de ser meramente lavar os pés. Era realmente uma lavagem de pés, como era o costume na época, porque eles comiam a ceia deitados. Mas o assunto era traição, e Jesus sabia, tem gente aqui que não está lavado, e não tem parte comigo. Por que Pedro não precisava lavar as mãos e a cabeça? Porque já tinha sido lavado. Mas na nossa vida, todos os dias, os pés vão se sujando. Aquilo que a gente lê, as conversas que a gente tem, as brincadeiras que a gente faz, a irritação que a gente passa por qualquer motivo, e os nossos pés vão se sujando todos os dias. E Jesus quer lavar os nossos pés. Mas nós somos como Pedro muitas vezes. Nós somos arrogantes. Eu me lavo, eu me cuido, eu me viro. E Jesus está falando, ou você se humilha, ou você não tem chance comigo. O cristianismo é sempre uma atitude de humilhação diante de Deus, dizendo, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Eu li recentemente de uma pessoa de Deus, um comentário assim, seja a melhor versão que você pode ser de si mesmo. É bonita essa frase. É uma frase de autoajuda, é uma coisa... eu até esqueci a palavra agora, entendeu? Esse tipo de frase assim, né? Motivacional, obrigado. Essa coisa motivacional bonita, mas ela tem um fundamento de nova era. Seja a sua melhor versão. Só que a palavra de Deus fala que não existe um bom sequer. E agora eu fico entre a cruz e a espada, porque ou eu vou crer no que a palavra de Deus fala sobre mim, ou eu vou crer no que as pessoas falam sobre nós, ou que o mundo quer acreditar. E são incongruentes. Eu não posso ser a melhor versão minha, porque ela será ruim demais, mesmo que seja melhor. E Pedro não entendia isso. O Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus respondeu, ou eu lavo os seus pés, ou você não tem parte comigo. A nossa atitude todo dia tem de ser, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do teu sangue, eu preciso do teu sangue, eu preciso do teu sangue, porque durante o nosso dia a gente vai acumulando sujeira, vai acumulando sujeira. Esse era um assunto.
O segundo assunto vem um pouco mais para baixo, e é uma coisa que o Senhor tem me ensinado em João, estava comentando com a Anice outro dia, e há várias passagens na mesma direção. É capaz que um dia eu pregue sobre isso, mas o meu problema foi que eu não anotei os versículos. Vou ter que ler João inteiro de novo para achar todos eles. Mas ele fala que Jesus tomou, depois que Jesus lavou os pés, ele pegou a veste de mestre de novo, ele volta para a mesa como mestre, não como servo, e ele pergunta se compreenderam o que ele havia feito, e ele fala, vocês, versículo 13, me chamaram de mestre e senhor, e é verdade, eu sou isso mesmo, eu sou mestre e sou o senhor. Então, já que eu sou o senhor o mestre e fiz isso, vocês deveriam me imitar. E disse então que deviam lavar os pés uns dos outros. Versículo 16. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida de que o discípulo nunca é maior do que o seu mestre? O discípulo é discípulo porque ele não é maior que o mestre, por isso é discípulo. Alguém tem dúvida de que o servo sempre está numa condição abaixo do Senhor? Óbvio que não, ninguém duvida disso, isso é óbvio. Mas no versículo 17 ele fala, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. E tem uma coisa no Evangelho de João que tem me chamado muito a atenção, e em outros versículos acontece algo muito parecido. Quem quer ser feliz aqui? Quem quer ser bem-aventurado? A bem-aventurança não é porque eu sei que o mestre é maior do que o discípulo, não é porque eu sei que o Senhor está acima do servo, é porque eu ponho em prática. Jesus disse, se vocês colocarem a minha doutrina em prática, vocês saberão se eu sou de Deus ou não. Isso acontece em outros lugares. Se você pedir da água que eu tenho para lhe dar, você será saciado. É interessante que Jesus não dá razões antes para convencer a pessoa a fazer. Jesus não dá uma pitada de felicidade para depois, gostei, eu quero mais disso. Jesus fala, põe em prática primeiro, depois você vai ver o resultado. E com Jesus é assim. Como é que Elias fez com a viúva de Sarepta? Ele chega lá, ele pede um pão para aquela mulher, a mulher fala, eu só tenho um punhado de farinha com azeite, vou fazer um pão para mim, para o meu filho, nós vamos comer e morrer. E interessante que Elias falou, vai, faz isso mesmo, coma e morra. Faze como disseste. Só que antes, você vai fazer para mim, porque Deus diz que da tua panela não vai faltar. Só tem um jeito de saber. Fazendo pão. Sabeis essas coisas, nós sabemos do valor da humildade. Aqui diz que é uma lição de humildade, eu fico pensando que há outras possibilidades também aqui. Sabemos que devemos seguir o exemplo de Cristo, sabemos todas essas coisas, mas jamais vamos alcançar a bem-aventurança porque sabemos dessas coisas. Vamos conhecê-las quando colocarmos em prática. E o Evangelho é assim, eu ponho em prática e o Senhor chancela a sua palavra e acontece. Aí eu tenho uma história para contar. A minha oração é que Deus nos dê essa ousadia de pôr em prática o que Ele está falando. Porque eu li a Bíblia várias vezes já. Acredito que muitos de vocês já leram a Bíblia várias vezes inteira. Eu estou lendo de novo. Eu posso conhecer várias histórias da palavra. Eu posso saber vários versículos de cor. Mas a minha experiência não vem de conhecer essas histórias, vem de colocá-las em prática. Aí eu tenho algo para contar para os outros. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticar. Que o Senhor nos dê essa graça, né, de crermos no que Ele fala, de colocarmos em prática e veremos os resultados, porque é promessa do Senhor. Amém? Paz do Senhor.
João capítulo 6. Jesus fala que ele é o pão. Eu sou o pão da vida, no versículo 48. E aí Jesus tem todo um discurso, e esse discurso não desce muito agradável, né? Às pessoas, aos seus discípulos, as pessoas que estavam ali ouvindo. Foi um discurso duro, mas Jesus é o pão vivo, né? E assim como nós, né, no nosso corpo físico, nós sentimos fome, né? E é tão gostoso quando a gente está com fome, sente aquele cheirinho de pão, né? É tão bom, e a gente quer comer o pão e saciar nossa fome com aquele pão. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu para saciar essa nossa fome que nós temos de Deus, né? Mas esse discurso não foi muito bom, porque Jesus disse no versículo 53, ele disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos, né? E aí no versículo 60, ele fala assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá então se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. E aí ele fala no versículo 66, né? Ele fala, vamos ler o 65, e prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. E aí ele fala também do traidor, né? No versículo 64. E no 66 diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Foram embora, eles não aguentaram o discurso de Jesus. Aí, no capítulo 12 de João, no versículo 20, fala assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Muitos que estão ouvindo a palavra de Jesus, às vezes não se sentem muito agradados por aquilo. E falam: desse pão aí eu não quero. Eu não quero esse pão, não. Aí estou cansado. Esse pão me dá fastio. Eu estou ouvindo outras coisas lá fora. Outras coisas lá fora parecem melhores para mim. Muitos deixam de seguir a Jesus. Mas, em contrapartida, outros gregos de fora vêm, eles dizem: eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Mostra-me Jesus. Eu quero ver Jesus. E aqueles que estavam andando junto com Jesus estavam deixando Jesus. Não estavam dando valor àquilo que era precioso, àquilo que era santo, ao Senhor. Estavam desprezando o Senhor, enquanto outros ansiavam por ver Jesus. E aí eu queria lembrar, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para ler. Aí eu queria lembrar de Atos, quando do derramamento do Pentecostes, que se formou a igreja,
E lá em Atos, em capítulo 2, ele fala assim, que todos eles, no capítulo 2, no versículo 42, no versículo 42, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Como é que fala aí na sua Bíblia? Eles perseveravam, não é? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se eu quero seguir Jesus, então eu tenho que perseverar na doutrina dos apóstolos. Não é na doutrina do mundo, não é naquela voz que vem no vento, que eu não sei de que vento que é, mas eu tenho que perseverar na voz que vem do meu mestre. Eu tenho que perseverar em toda a doutrina dos apóstolos. Não em uma parte dela, mas em toda a doutrina dos apóstolos. E a doutrina não é qualquer doutrina. Não é a doutrina da sociedade, não é a doutrina que vem do seu professor, não é a doutrina que vem do mundo. É a doutrina que vem da palavra de Deus. Você tem fome de Deus? Não despreze o pão. Não despreze o pão que vem do céu. Busque a palavra do Senhor. Persevere na doutrina dos apóstolos. Persevere na palavra do Senhor. Amém? E Ele vai saciar a sua fome. Amém? E você vai poder ser como Filipe foi. Você quer ver Jesus? Vem aqui. Eu vou te mostrar Jesus. Eu vou te mostrar aquele que tem palavras de vida eterna. Amém? Paz do Senhor seja com todos. Louvado seja Deus. Um pequeno versículo em 1 Pedro. Segunda Pedro, não, 1 Pedro. Capítulo 4, versículo 17. O que eu tinha na memória é um formato um pouco diferente do que eu leio aqui na Bíblia, mas o sentido é bem o mesmo. Está escrito aí. Está falando do sofrimento do cristão, um pouquinho antes. Fala para não sofrer como ladrão ou assassino, mas sofrer como crente. Ou seja, andando em justiça e sendo injustiçado. E aí diz assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Capítulo 4, verso 17. Vou repetir para que não se perca. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Um pouco antes, em Hebreus, há uma referência que também está em Romanos. Eu não sei se acho agora facilmente, mas vou tentar, porque eu não guardei o lugar onde estava. É quando fala da vingança, ora, a mim pertence a vingança. Ou é Tiago? Romanos 12 fala, né? Eu encontrei um pouquinho à frente, é que agora eu não marquei, então agora fica mais difícil de achar. 12:39, Hebreus. Esse eu sei. Hebreus 10:30. Eu acabei de passar aqui.
E não estava achando. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. É muito comum a gente se sentir injustiçado. E como a gente sabe que Deus é que promove a justiça, muitos crentes, distraidamente e erradamente, pedem que o Senhor faça a justiça conforme ele acha que é a justiça. Então, se a justiça é bater no outro, então que o Senhor bata. Se a justiça é matar o outro, então que o Senhor mate. E eu vejo até em redes sociais, sem querer me referir a ninguém em particular, pessoas imprecando a morte para aqueles que consideram injustos. Um dia lá no passado, um servo de Deus ensinando a palavra, e eu sentado escutando, eu aprendi. Nunca peça justiça para os outros. Porque se Deus tiver que fazer justiça com você que está sendo injusto comigo, ele primeiro tem que me purificar. Eu vou sofrer primeiro o juízo. Depois, Deus vai cuidar. Então é melhor a gente se julgar e reconhecer que não tem mérito para pedir justiça. E é melhor dizer ao Senhor, assim como o Senhor teve misericórdia de mim, tenha misericórdia também dos outros. É lícito a mim, a você pedir que o Senhor nos livre, nos dê livramento do sofrimento injusto. Eu posso dizer, Deus, por favor, passa de mim. Me dá livramento. Eu tenho direito de pedir isso e devo pedir isso. A forma como Deus vai operar o livramento não é da minha alçada, não é da tua alçada. Por isso a Bíblia fala para nunca amaldiçoarmos ninguém. Porque se nós somos abençoados por Deus, que direito temos de amaldiçoar? Quando nós éramos malditos e devíamos continuar amaldiçoados, Deus, pela sua graça, nos abençoou. De modo que da nossa boca não pode sair bênção e maldição. Eu vejo muitos crentes errando porque não pensam corretamente, ficam indignados com tanta coisa que acontece. Que horror, quanta injustiça, e começa a clamar fogo do céu contra essa aldeia. Vocês se lembram de quem pediu fogo do céu contra uma aldeia? João e Tiago, né? Pediram para Jesus, passe-me fogo do céu. Já tinha acontecido alguma coisa semelhante no Velho Testamento, mas lá é o Velho Testamento. Nós agora estamos na graça do Senhor Jesus. E eles imprecando contra a cidade, querendo que o Senhor destruísse tudo. Quem diz que Deus quer destruí-la? De repente Deus quer salvá-la, como fez com Nínive. Então a nós cabe sim pedir que o Senhor nos dê livramento. Ele cuida de nós. Nós podemos pedir o socorro de Deus, mas o socorro de Deus não é vingança. Quando diz aqui, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei, o que eu tenho que ter, o que você tem que ter, é descanso. Se o Senhor vai cuidar do assunto, eu não lido mais com ele. Eu não preciso dizer, Senhor, retribui, o Senhor disse a tua palavra que o Senhor vai retribuir, então faz descer o fogo sobre eles. Não tem cabimento tal postura. Porque se eu conheço que Deus é Deus, eu não tenho que fazer nada disso. Eu tenho que dizer, obrigado pela tua misericórdia. Exerce misericórdia. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso povo, faz passar este sofrimento, dá um alívio. É lícito, é justo, mas a maneira de pedir que esse alívio venha, segundo o desejo do nosso coração, melhor dizendo, segundo a raiva do nosso coração, isso é indigno de filhos de Deus. O Filho de Deus não foi chamado para amaldiçoar, mas para abençoar. Posso ouvir um amém? Então que o Senhor nos ajude nisso em nome de Deus. E você não caia nesse erro. Cuide bem da sua língua e hoje cuide bem dos seus dedos, porque nós não estamos falando, mas hoje nós estamos digitando. E estamos digitando muita besteira. Precisamos prestar atenção no que estamos fazendo em nome de Jesus.
depois de algumas falas. Eu nunca tenho fala ótima, né? Só tenho que relatar alguns fatos. Tem uma amiga que ela vira e mexe, me liga, ela não é de São Paulo, para que eu ore. Ela tem um hábito, às vezes, de ligar e tal. Um dia ela me ligou porque ela queria que eu saísse uma premiação, que ela iria viajar para o exterior, que ela gostaria muito. Eu falei, escuta, você vai ter condições, porque se eu for ficar orando para você poder ganhar com premiação uma viagem para o exterior, de vez em quando eu faço isso. Mas dessa vez ela ligou para pedir oração para uma colega dela, que estava com uma dor muito forte no pescoço. Eu sempre peço para o Senhor me usar. E aí você ora para ela? Falei, então eu vou orar agora. Comecei a orar. Aliás, ela estava com dor no pescoço. Aí eu falei, então eu vou orar. Comecei a orar, quando acabei de orar, gente, o Senhor me usou. Ela falou, a dor sumiu. E outra coisa que eu fiquei muito feliz, porque eu nem lembrava. Ela falou, toda vez que você fala alguma coisa, graças a Deus eu não lembro. Ela falou assim, olha, mas é assim quando você fala, para mim, né? Ela falou. Você falou que eu ia antes. Eu sei lá, eu sei que ela comprou um imóvel e eu disse para ela, na ocasião, que ela iria quitar o imóvel antes de terminar o financiamento. Aí ela me fala que antes dos 5 anos que ainda faltavam, acho que ela vai quitar esse ano. Então, eu agradeço o Senhor. E aí o carro, não sei o que aconteceu, que ela vai dar para o pai, essas coisas todas. Aí agora ela já está juntando dinheiro para comprar o carro. E eu agradeço, Senhor, porque já em fevereiro estou com 2 trabalhos. Glória a Deus. Colocar de pé, por favor. Glória a Deus. Agradecer ao Senhor, né? Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Nos ajude a confiar em Ti e saber que o Senhor é a resposta para as nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor é fiel. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.